Olá, olá minha gente, graça e paz, boa noite, paz de Cristo Jesus a todos vocês. Lembrando sempre que a vitória é nossa, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Entrando aqui com um pouquinho de atraso, eu estava ajeitando aqui, mudando a posição aqui do suporte do telefone, por isso que eu atrasei alguns minutinhos, mas estou aqui, já estou vendo aqui um monte de gente boa chegando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que está subindo rápido aqui os nomes aqui. Minha amiga Apóstola Renata, Pastor Leonardo Aires, meu amigo, Apóstola Renata, minha amiga querida, Pastor Bruno Tavares, Cante, cadê você, Vaso? O amado mudou, amém. Apóstola Renata, meu amigo Leonardo Aires está aqui. Tiomia na presença, Tavares. Tiomia na presença. O Rafael, fala pastor Bruno, está mandando um alô pro Bruno aí, ó. Deus abençoe, mora em Guarulhos, pessoal de Guarulhos. Vamos lá, Maravilha da Mantina, São Paulo. Minha gente, eu estou aqui porque eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, nessa primeira live que nós estamos fazendo aqui em 2026. Depois de um tempo sem fazer, né? Eu sempre fui muito constante em live. Quem me acompanha aqui sabe, eu sempre fui muito constante, sempre fiz muita live. Fiz às 6 da manhã, fiz às 7h30 da manhã, fiz às 8, fiz ao meio-dia, 10h45 da noite, 3 da manhã, já fiz live em tudo quanto é horário. E aí eu estou um tempo sem fazer, mas esse ano de 2026 agora, nós vamos retomar as séries de live. Inclusive, eu estou no meio de uma série maravilhosa, que é a série que eu falo das parábolas de Jesus, decifrando as parábolas de Jesus. A partir da semana que vem, nós vamos retomá-la, mas hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do propósito, ok? Vai ser interessante, pega papel e caneta. Gente, minha esposa acabou de entrar aqui. Meu amor, beijo, tá? Bom demais ter você aqui, minha vida, te amo. Bom demais. Meu amigo de Guarulhos aqui, o Cristiano, ó, Deus abençoe. O Álvaro, meu mano de longas e longas datas. Pastor André Bruno, rapaz, aí é príncipe, hein? Aí é pregador alto nível. Pastor André Bruno, me dá a honra de fazer uma live com o senhor qualquer dia desse, meu amigo. Tá bom? Deus abençoe aqui a irmã Lu, Deus abençoe. O Albani tá comigo há um tempão, Albani, amigo de longas datas também, tá aqui. Tem uma irmã aqui de Tocantins, Deus abençoe. Pernambuco, meu amigo Vitor tá aqui, ó, pastor Vitor, esse aqui é de longas datas, viu? Vitor Velasque, esse é de longas datas, jogamos muita bola junto lá em São Gonçalo, jogamos muita bola junto. Pastor Renan, o pastor Bruno esqueceu de nós. Isso aqui já faz tempo já, irmão, que ele esqueceu de nós, pastor Álvaro, já faz tempo que ele esqueceu, mas deixa quieto, que ó, o trem vira, daqui a pouco ele lembra. Daqui a pouco ele lembra. Pastor Vitor está aqui, ó. Gente, eu dei muita caneta e muito lençol no pastor Vitor. Meu Deus, jogando bola, dei muito lençol nesse homem, muita caneta. Brincadeira, jogava nada. Pensa no camarada ruim de bola, sou eu. Só entrava para estragar a brincadeira. Nunca fui bom de futebol. Oh, meu Deus do céu. Mas foi um tempo bom, nos conhecemos adolescentes, né? Nós moramos perto, lá em São Gonçalo, amigo querido, e a vida deu essa volta aí. Hoje ele pastor, eu pastor também, mas que benção. Conheci ele assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, 27 anos atrás. Mano, tem 27 anos que a gente se conhece. 27 anos, meu Deus do céu. Vamos lá. 27 anos de amizade. Dia 9 de janeiro agora, gente, sexta-feira que vem, eu completo 27 anos de Rio de Janeiro. 27 anos que eu moro no Rio de Janeiro, que eu vim para o Rio de Janeiro. É uma história, né? É uma vida. Então, minha gente, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o poder do propósito. Depois de tantos dias aí sem fazer uma live, deixa eu te pedir um favor aqui, né? Alguns favores. O primeiro deles, pega aqui essa setinha que está aqui à sua direita, ó. Dispara para o máximo de pessoas que você puder, viu? 20, 30, 40, 50, dispara aí para o máximo de pessoas que você puder, porque o que eu vou falar aqui pode direcionar pessoas agora em 2026, viu? Eu aprendi isso, uma instrução muda um destino, viu? Uma orientação pode mudar um destino. Então uma palavra que você recebe aqui à luz da Bíblia pode mudar
o seu 2026. Então pega papel e caneta, mas não fica só para você, porque o que é bom é para compartilhar. Então pega aqui, ó, e compartilha, chama mais 20, 30 pessoas para estar conosco aqui nessa live, para estar comigo aqui, que eu vou compartilhar uma palavra que vai abençoar quem estiver aqui, beleza? Segunda coisa que você pode fazer, vai aparecer aqui a opção de você reagir. Coraçãozinho, fogo, chaminho de fogo, você vai apertar aqui, vai subir aqui aqueles emojis, isso ajuda a live a chegar mais longe, né? Porque quanto mais você interage na live, mais o algoritmo entende que você está gostando do conteúdo. Se o conteúdo está bom, ele entrega para mais pessoas. Você pode ver que muita gente não recebe a notificação que a gente está ao vivo. Ah, fulano está ao vivo, ainda mais ficando tanto tempo assim sem fazer live. Quando você está numa constante, você faz live todo dia ou 3, 4 vezes na semana, o algoritmo já sabe que você vai fazer a live, então ele entrega para mais pessoas, por causa da interação. Quando a gente fica muito tempo sem fazer, ele demora a entender que é para entregar. Então, quanto mais interação, melhor. Então, você pode aí compartilhar, você pode reagir e você pode fazer o que também? Vai aparecer a opção aqui de adquirir selo. Você não é obrigado, lógico que isso aqui não vai interferir em nada na entrega do conteúdo, eu vou falar de um jeito ou de outro o que Deus colocou no meu coração para nós aqui, mas se você adquirir um selo, isso vai ajudar o algoritmo a entender que a live é importante, tão importante que você está investindo nela, e aí vai entregar para mais pessoas, ok? Então, se você quiser, você tem essas 3 opções aí, tá bom? Já muita gente mandou mensagem aqui, pessoal de São Gonçalo, pessoal da Bahia, pessoal de várias regiões do Brasil aqui, Tocantins e por aí vai, né? Então, vocês são todos muito bem-vindos aí. Anota aí na sua agenda, tá? Segunda-feira, 10h45, muito provavelmente eu volto com uma live falando sobre uma parábola de Jesus. Eu lancei uma série de lives para o pessoal que está no grupo da Academia Querix. Como é que funciona o grupo da Academia Querix? Ó, o pessoal lá de Pará, de São Paulo, Bragança Paulista, entendi, Bragança do Pará, Bragança Paulista em São Paulo, maravilha. Então assim, no grupo da Academia Querix, o que eu faço? Todas as lives que eu faço aqui no meu Instagram, elas não ficam salvas aqui no meu Instagram, então eu mando em forma de MP4 lá para o grupo. No formato de MP4, você pode colocar no pendrive, você pode salvar no seu e-mail, você pode salvar no seu computador, você pode salvar no seu telefone, se a memória estiver legal, e aí você pode reassistir quantas vezes você quiser. Só que eu não deixo aqui salvo no meu perfil. Por quê? Porque quando as pessoas sabem que a live fica salva no perfil, eles não assistem, sai no meio, vai ficar salvo, então depois eu assisto. Mas, como não deixa salvo, quem está no grupo da Academia Querix recebe todas as lives. A apóstola Renata está comigo aqui, ó. Ela mostrou um dia desse a foto do computador dela com várias pastas de cada série de lives que nós fizemos. Então assim, é um conteúdo que vai abençoar muito a sua vida. Você que é pregador, pastor, você que é professor de EBD, normalmente o conteúdo da live que eu faço, o esboço, eu mando depois lá no grupo, ok? Por exemplo, aqui, ó, todo o esboço que eu vou falar tá aqui, ó, e depois eu mando lá no grupo, o pessoal poder pregar na igreja deles, para poder estudar, pequeno grupo, culto familiar, você pode usar em qualquer circunstância. Então, é um conteúdo que vai abençoar você. Lembrando que já já eu vou abrir a primeira turma do grupo para 2026. Nós estamos encerrando, vamos encerrar, estamos na metade, né? Semana que vem eu acho que a gente consegue encerrar o conteúdo desse grupo, e aí para outra semana a gente vai abrir as inscrições para o novo grupo 2026, e eu estou preparando um conteúdo, na verdade estou repaginando tudo. Deixa eu, antes de ministrar para vocês aqui, só falar principalmente com o pessoal do grupo. 2025, gente, 2025 nós trabalhamos muito, eu e a Vanessa, nós trabalhamos muito, nós fizemos 10 edições da Escola de Sabedoria, nós passamos aí por, se eu não me engano, foram 8 estados diferentes, fazendo a Escola de Sabedoria, foram 8 estados fazendo a Escola de Sabedoria, 8 cidades, fora as nossas agendas comuns, né? Viajando o Brasil afora aí, teve mês que nós ficamos aí 15 dias na estrada viajando, então ficou muito denso, muito denso. Por exemplo, eu tinha livros para terminar em 2025 que eu não consegui, estou terminando agora, entrei em 2026 terminando os livros. Então 2026 eu preparei um conteúdo, eu tenho um conteúdo a preparar também para esse novo tempo, para entregar para o pessoal que está no grupo. Então fica atento aqui que já já eu vou abrir as inscrições para o novo grupo da Academia Querix. O site vai entrar no ar também, tem muita novidade. Fica atento aqui na minha rede social, o site da Academia Querix vai para o ar, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, grupo novo, livro novo chegando. Gente, eu vou lançar um livro agora em janeiro, que eu tenho certeza que vai abençoar demais quem é pregador, quem é estudante da palavra. É um livro teológico, está dentro da teologia sistemática,
vai ser simplesmente fantástico. Então, fica atento aqui na minha rede social, tá bom? Não deixe de conferir os stories, conferir o feed, porque é por aqui, esse é o canal onde eu vou anunciar essas novidades para nós, tá bom? A minha esposa está dizendo aqui, ó, 2025 foi uma loucura, correria total. Coitada, tinha dia que dava dó dela, né? Ela viajando comigo. Primeiro livro é meu amor, com certeza o primeiro livro sempre vai ser seu, a primeira caixa de livro que chegar, o primeiro é seu, e inclusive a minha esposa vai lançar o livro dela também, a Vanessa vai lançar o livro dela que já está em produção, nós já estamos trabalhando na produção do livro dela, né? Tá faltando alguns ajustes, ela vai lançar um livraço aí para as mulheres, um conteúdo fantástico, eu sou suspeito em falar, mas o conteúdo está simplesmente fantástico. Ela me surpreendeu. As pessoas às vezes pensam que eu estou aqui colocando a mão para poder fazer alguma coisa. Eu estou só ajudando nos bastidores. Mas o conteúdo que ela preparou para esse livro, gente, eu sou suspeito em falar. Mas é simplesmente fantástico. Fica atento, tem muita novidade chegando aí. Minha amiga pastora Grace está aqui. Deus abençoe. Meu amigo Álvaro, né? Pastor Renan, o livro Aspiral Hermenêutica é de top. Obrigado pela indicação. Quem está no grupo comigo, quem faz mentoria comigo, eu sempre indico os livros, né? Livros de teologia sistemática, de teologia bíblica, de hermenêutica, de homilética, de exegese. E o Álvaro está dizendo aqui, o livro que eu indiquei para o pessoal lá na mentoria, né? Foi a mentoria que você fez comigo, Álvaro, foi a Verbum, né? Inclusive, a Verbum está aberta, né? Nós vamos ter uma turma da mentoria Verbum agora em janeiro. Daqui a pouco eu vou anunciar. Mas deixa eu falar com vocês aqui sobre o poder do propósito. Você está com papel e caneta aí? Pega papel e caneta, tá? O poder do propósito. Pastora Grace, depois que a Vanessa fizer a nova série de lives dela, aí se sobrar um espacinho na sua agenda, me dá o privilégio de fazer uma live também comigo. Mais para frente, agora não, mais para frente, vamos organizar aí. Eu estou com umas ideias aí, vamos incluir a senhora, né? Esse ano, nós trabalhamos muito 2025, né, meu amor? Mas 2026 vamos trabalhar dobrado, com muitos projetos novos aí. Abril tem evento de mulheres chegando. Gente, só coisa boa, só coisa boa. Já já a gente vai anunciar tudo isso, tá bom? Mas por hora, pega papel e caneta aí, porque nós vamos falar sobre o poder do propósito. Poder do propósito. Ok? Como eu sempre faço, eu gosto de mensagem expositiva, então vou usar um texto aqui e de maneira expositiva dentro do texto eu vou extrair algumas lições voltadas para este tema, o poder do propósito, tá bom? Já já eu vou falar sobre a mentoria Verbum, fica comigo aqui, mas pega papel e caneta aí. O texto que nós vamos usar é um texto muito conhecido, fala-nos sobre o profeta Elias, 1 Reis capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, tá bom? Anota aí, 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7, é quando Elias se apresenta diante de Acabe. Eu quero usar esse texto aqui para falar um pouquinho sobre propósito. Eu tenho uma mensagem sobre Moisés, que eu falo sobre propósito. Na introdução da mensagem, por exemplo, eu trabalho toda a introdução da mensagem falando sobre o que é propósito. Eu tenho uma mentoria que inclusive nós ministramos ela na Escola de Sabedoria, lá em Bragança, no Pará. Nós ministramos sobre identidade e propósito. Eu sou suspeito em falar. Então o que eu vou falar aqui, o assunto é propósito, mas é só a superfície, né, daquilo que a gente trata dentro das mentorias e da Escola de Sabedoria. Pastor André Bruno, quero o senhor numa live comigo, tá, amigo? Se o senhor aceitar o convite, me dá esse prazer, me dá esse privilégio de fazer uma live com o senhor. Gente, pastor André Bruno tá aqui, ó, André Bruno Oficial. Vou fixar o comentário dele aqui. Sigam esse homem de Deus, o conteúdo dele vai abençoar demais vocês. Pastor André Bruno é um biblista, é um camarada sério, de um ministério frutífero, de uma vida íntegra, um camarada que eu assino embaixo. Pastor André Bruno tá aqui, ó, André Bruno Oficial. Sigam ele. A gente brinca, né? É cabeça de Bíblia. O homem tem muita Bíblia, tá bom? Sigam ele aí, que eu tenho certeza que o conteúdo que ele posta vai abençoar vocês, tá bom? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1 ao verso 7, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E o verso 7 diz assim: e sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Que texto fantástico! Guarda isso aqui, ó. Quando Deus define o propósito, Ele dá o sustento, dá o tempo e dá a direção. Para começar, se você estiver anotando, anota aí enquanto eu vou beber água, tá? Quando Deus define o propósito, quando você descobre que o seu propósito, que você tem um propósito da parte de Deus, guarde isso aqui. Quando você está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida, Deus define o sustento, Deus define o tempo e Deus define a direção. 3 coisas que vão impactar o seu 2026: sustento, ou seja, provisão, tempo e direção. Tá? Anota aí: provisão, tempo e direção. Provisão e sustento pode ser a mesma coisa, pode usar a mesma palavra, ok? Então, quando Deus define seu propósito, quando você entende que o seu propósito foi Deus quem deu, esse Deus que te deu o propósito, Ele vai definir a provisão, Ele vai definir o tempo e Ele vai definir a direção. Pelo amor de Deus, só isso aqui já valeu a live. Quem está comigo aí, me dá um sinal aí. Então você que está aqui nessa live comigo, hoje é dia 2 de janeiro, você já está entrando em janeiro para viver o seu propósito. Eu já quero declarar isso aqui de forma profética. O Deus que te deu o propósito, Ele vai definir o seu sustento, Ele vai definir o tempo que você vai viver e vai definir a direção em que você vai viver tudo que Ele tem reservado para a sua vida. Tia Gláucia, beijo no coração, bom demais ter a senhora aqui, tá? Então, isso aqui é só a guisa de introdução. Vamos lá? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto teológico por detrás desse texto aqui. 1 Reis 17 inaugura uma nova fase da história de Israel. 1 Reis 17 é o tempo inaugural de uma nova fase da história de Israel. Mas que história? História espiritual de Israel. Israel vai viver uma nova história espiritual por intermédio do profeta Elias. Tá? Toma nota disso aí. 1 Reis 17 é um divisor de águas. É isso aí, pastor André Bruno. Recebe aí, meu amigo. É para a sua vida, para nós. Ok? 1 Reis 17 inaugura um novo ciclo espiritual. Um ciclo de idolatria, de rebeldia, de distanciamento de Deus. Tudo isso é quebrado e é consertado, resolvido, é realinhado por intermédio do profeta Elias. Então, 1 Reis 17 vai mostrar um novo ciclo chegando para a história de Israel, e é um ciclo espiritual. O povo está vivendo sobre o reinado de Acabe e de Jezabel, todo mundo sabe disso aqui, e esse período da história em que Acabe e Jezabel são monarcas no Reino do Norte, em Israel, esse período, ele é marcado por quê? Pela institucionalização, tá? A palavra complicada, mas é essa, institucionalização, tornou-se institucional dentro da nação a idolatria a Baal. Ok? Fazia parte da instituição, quase que da constituição do país, ser devoto a Baal. E é nesse período que Elias vai levantar-se-á. É nesse período que Deus vai levantar Elias. É exatamente nesse contexto que Deus levanta o profeta Elias. Porque normalmente os profetas de Deus são levantados em tempos de reveses. Normalmente os profetas de Deus são levantados em tempos de confronto e de crise. Ok? O que é interessante na vida de Elias é que Elias é um profeta sem genealogia registrada. Não temos nenhum registro da genealogia de Elias. Não tem nenhuma apresentação formal de Elias, Elias, filho de fulano, tá? Não tem nenhuma apresentação formal da vida de Elias.
não tem nenhuma origem destacada, não tem nada disso. O texto simplesmente começa dizendo o quê? Que ele é Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade. E eu não vou nem entrar nisso aqui, porque isso aqui dá outra mensagem. Por quê? Porque Gileade é conhecido como a terra do bálsamo, né? O salmista fala do bálsamo de Gileade. Entre mentes, a palavra Gileade significa terra de pedregais, terra de pedras. Então Elias é um profeta que vem das pedras. Por quê? Porque profeta, para aguentar o tranco, tem que ser forjado na pedra, irmão. Então não reclama das pedras que a vida tem posto na sua vida. Por quê? Porque Deus é especialista em forjar profeta na pedra. Então Elias vem da terra de Gileade. Quer bálsamo? Tem que vir da pedra. Quer bálsamo? Você quer o azeite? Se prepara para a pedra. É só olhar para a vida de Estevão, ok? E aí, como é que Elias chega no contexto? Ele chega dizendo assim, ó, vive o Deus diante de quem, cuja face eu estou. Verso 17, né? Ele diz assim, ó, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Essa aqui é a apresentação de Elias. Presta atenção nisso aqui, gente, por favor. A gente vai começar a falar de propósito agora. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer provisão, antes de corvo, antes de viúva, antes de anjo, antes de seca, antes de chuva, antes de fogo do céu, antes do monte, antes da capa, antes de tudo isso aqui, Elias se apresenta assim, ó, eu venho diante da face do Senhor. O que o texto está mostrando para a gente? Um homem que está alinhado com o propósito de Deus. Um homem que está alinhado com o propósito de Deus. Elias está dizendo o seguinte, olha, eu venho de uma fonte segura. E qual é a fonte? A face do Senhor. É a face do Senhor. Então, pelo amor de Deus, irmão, nós estamos falando de propósito, tá? E eu disse que eu não ia aprofundar muito no assunto, mas deixa eu extrair algumas lições aqui. O propósito não começa com o que fazemos, mas começa com o nosso posicionamento diante de Deus. Anota isso aí, o seu propósito não é definido em primeira mão pelo que você faz, isso aí vem a reboque. O propósito é definido diante de quem você está. Ou seja, o seu propósito nasce no seu posicionamento. O seu propósito é descoberto pelo seu posicionamento. Não, me ajuda aí, gente. Quem está comigo aí? O seu propósito, ele nasce, ou seja, ele é descoberto diante do posicionamento. Porque tem gente que não descobre propósito. Porque não se alinha diante da face do Senhor, não se alinha com aquilo que Deus quer. Elias se apresenta para Acabe e diz, vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Eu estou diante da face dele. Eu tenho um propósito de consertar essa nação, por quê? Porque eu estou vindo de diante da face do Senhor. Então, primeira lição que nós extraímos aqui, o maior propósito nasce diante de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O maior propósito nasce diante da face de Deus. Elias entrou declarando com autoridade, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Eu estou diante da face dele, eu tenho comunhão com ele, eu converso com ele e ele conversa comigo. Elias não fala em nome próprio, ele não fala o nome dele. Elias não fala por impulso, Elias não fala por conveniência, Elias fala porque ele vive. E vive como? Diante da face do Senhor. Isso é propósito. Ok? Uma base exegética para nós aqui, sem querer aprofundar muito na interpretação do texto, mas só uma base exegética para nós aqui, ó. Na Escritura, quando a gente pega a Escritura Sagrada, viver perante a face do Senhor, o que isso aqui significa? Como é que nós podemos interpretar exegeticamente esse texto? É uma linguagem de intimidade. Me ajuda, irmão. É uma linguagem de intimidade, de serviço, de submissão. Elias está dizendo, eu sou submisso a ele, eu trabalho para ele, eu faço a vontade dele, eu estou diante da face dele. Eu vou afundar o prego. O irmão Josemir falou que eu engato a terceira, pastor, então vamos engatar a terceira. Elias não visita Deus de vez em quando. Tá? Elias não visita Deus de vez em quando. Elias, vou usar uns termos de hoje, Elias não é crente domingueiro, não é crente místico, não é crente só de movimento. Não, Elias está dizendo, eu vivo diante da face dele. Ele permanece diante da face de Deus. Ele habita diante da face de Deus, usando uma figura de linguagem aqui. O que é isso? É constância. É constância. Olha o que ele fala.
perante cuja face eu estou. Vamos, gente, ó, a exegese do texto é fácil fazer. A exegese é fácil. Olha o que o texto diz. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Não é estive. Estou. Não é porque eu estive diante da face de Deus. Eu estou. É um lugar que eu habito. É um estilo de vida. É um posicionamento. Pegando aqui um gancho nas lives da Vanessa, é um alinhamento. Eu estou alinhado com a vontade dele. Então deixa eu liberar uma frase para vocês aqui, irmão. Quem sabe diante de quem vive nunca se perde no meio do caminho. Quem sabe diante de quem vive não se perde no meio do caminho. Sabe por quê? Porque nesse tempo aqui, os profetas que entravam diante de Acabe e de Jezabel só tinham duas opções: ou morria ou se corrompia. Ou sentava na mesa de Jezabel e era subornado por ela e só profetizava o que ela queria, ou perdia a cabeça. Mas Elias entrou profeta, profetizou como profeta e saiu como profeta. Elias entrou de um jeito, permaneceu do mesmo jeito e saiu do mesmo jeito. Por quê? Porque quem sabe diante de quem vive não se perde no meio do caminho. O nome disso é propósito. O propósito te dá constância. O propósito te dá firmeza. O propósito te dá autoridade. Quem está comigo aí nessa palavra? Ok? Quem está comigo aí? Me dá um sinal. Contato para a agenda. Meu amor, coloca o contato da agenda aqui, que o irmão Luan Cavalcante está pedindo aqui. Coloca o contato da agenda aqui, meu amor, que eu vou fixar. Gente, pega mais essa lição para vocês aqui. Isso aqui é uma lição prática, tá? Propósito não nasce de agenda cheia. Propósito não nasce de altar que você prega. Propósito não nasce de network. Propósito não nasce de contato que você tem. Propósito nasce diante da face do Senhor. É isso que Elias está falando. Quem não sabe diante de quem vive, acaba vivendo para agradar todo mundo. Quem não sabe diante de quem vive, vai se corromper o sistema. Quem não sabe diante de quem vive, se dobra diante de qualquer circunstância. Ok? E aí Elias está dizendo, ó, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Eu tenho um posicionamento aqui. Foi aqui que meu propósito nasceu. Onde é que seu propósito nasceu? Diante de Deus. Não foi com a minha agenda cheia. Aí o cara começa a encher a agenda e fala, não, agora eu tenho um propósito. Não, você já tinha um propósito. A agenda cheia vem a reboque. A agenda cheia vem a reboque. Não estou falando contra a agenda cheia não, porque eu tenho agenda cheia, graças a Deus. Estou dizendo que isso vem a reboque. Não é daí que nasce o propósito. Isso aí vem depois do propósito. O propósito nasce na intimidade com Deus. O propósito nasce diante da face de Deus. É o que Elias está dizendo para Acabe. Vive o Senhor perante cuja face eu estou. Ele está dizendo, é aí que o meu propósito vem. Ok? Então, primeira lição que a gente aprende aqui. O maior propósito nasce diante de Deus. Segunda lição que a gente aprende aqui. Está no verso de número 2. Ok? Elias diz o seguinte. Aliás, verso 1 e verso 2. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, sai-te daqui, vai para Sarepta. O que a gente aprende com isso aqui? Propósito pode até te fazer viver um tempo de céu fechado, mas nunca vai te deixar sem a presença de Deus, nunca vai te deixar descuidado por Deus. Eu fiz essa anotação aqui agora há pouco. O propósito pode até te fazer viver um tempo de céu fechado. Por quê? Porque esse tempo de céu fechado sem chuva faz parte do propósito, campeão. Tanto é que o verso 7 termina com o ribeiro seco. Por quê? Porque faz parte do propósito o tempo da escassez. Faz parte do propósito o tempo do céu fechado. Está achando que propósito é só céu aberto? Não. O céu fechado também compõe o propósito. Só que isso nunca fecha o cuidado de Deus. O céu pode fechar, o cuidado de Deus jamais. A palavra que Elias libera é uma palavra dura. Elias fala assim, ó, não vai chover. O que ele está dizendo? Vai ter seca, vai ter juízo. É um confronto direto. Escute isso aqui. É um confronto direto ao sistema. Obrigado, meu amor. O número da assessoria está aqui, gente, ó. O número da assessoria está aqui. A palavra de Elias é um confronto direto ao sistema. Por quê?
tudo parece por acaso, né? Mas quando você faz quando você estuda um pouquinho de hermenêutica e de exegese, você começa a entender melhor as coisas. Inclusive, você que quer estudar interpretação bíblica, vem comigo para a Mentoria Verbo, dia 15 de janeiro, vai ter uma aula de quase 2 horas de duração, é a Mentoria Verbo, já vou falar sobre ela, ok? Inclusive, nessa mentoria eu falo sobre o que é interpretar texto. O que é interpretar? Interpretar é muito mais do que ler, interpretar é muito mais do que explicar. O que é interpretar? É você descobrir o sentido original pelo qual o autor está escrevendo. E a gente só vai descobrir o sentido original olhando o contexto desse texto, ok? Por quê? Porque o contexto aqui é um confronto contra quem? Contra Baal. E Baal é conhecido como Deus de quê? Deus da chuva. A imagem de Baal, se você pegar e for pesquisar hoje aí em qualquer livro de cultura, em qualquer dicionário bíblico de boa qualidade, você vai descobrir o quê? Que a imagem de Baal, que o povo cultuava, tinha um relâmpago na mão. Por quê? Porque Baal era conhecido como Deus da chuva. Por isso que Elias profetiza que não ia chover, e por isso que Elias depois ora para chover. Elias está dizendo o seguinte: quem controla a chuva não é Baal, quem controla a chuva é Deus. Então, gente, nada é por acaso. Elias profetizou que não ia chover porque ele era o cara. Não. Elias está confrontando o sistema da época. Elias está confrontando o sistema da época, ok? Então Baal é o Deus da chuva, e Elias libera uma palavra dura dizendo não vai chover. Então esse Elias, o que Elias está fazendo aqui? Ele está confrontando diretamente o sistema idólatra que havia naquele tempo, ok? Mas, mediante esse confronto, depois desse confronto, o que acontece? O texto diz: então veio a ele a palavra do Senhor. Ele profetizou que não ia chover. Deus falou: então agora vai e se esconde no ribeiro de Querite. O que está acontecendo? Deus está dizendo o seguinte: você profetizou e você vai viver agora aquilo que você profetizou. Então mesmo, anota isso aqui. Quem está anotando aí, anota isso aqui. O mesmo Deus que envia para confrontar é o Deus que orienta para preservar. Não, isso aqui era para você estar anotando. Isso aqui era para você estar anotando. Meu amor, me ajuda aí, meu amor. Me ajuda aí. Olha isso. O mesmo Deus que envia para confrontar é o Deus que orienta para preservar. O propósito nunca é irresponsável. Deus não vai te dar um propósito com irresponsabilidade. Não, gente, pelo amor de Deus. Guarda isso aqui. Deus está falando com gente aqui nessa live. Deus está falando com gente aqui nessa live. O propósito verdadeiro nunca é irresponsável. Se tem irresponsabilidade, não é propósito. Propósito é responsável. O Deus que te deu o propósito é o Deus da responsabilidade. Ele é a própria responsabilidade. Exatamente, Rafa. Ele está dizendo aqui: pode confrontar que eu garanto. Isso aí, exatamente. Então, o mesmo Deus que envia para confrontar é o Deus que orienta para preservar. Por quê? Porque o verdadeiro propósito, ele nunca é irresponsável. Ele sempre vem acompanhado de direção. Todo propósito virá acompanhado de direção. Posso liberar mais uma palavra? Posso liberar mais uma palavra? Isso aqui já está no campo profético já, tá? Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Então guarda isso aqui, Quem anda em propósito pode enfrentar tempos difíceis, mas nunca vai viver o abandono. Quem vive o propósito pode viver solitário, mas nunca em solidão. Uau! Quem vive o propósito pode estar solitário, mas não vai estar em solidão. Por quê? Porque solidão é ausência total. Estar solitário é estar sem companhia. Elias vai para o ribeiro sozinho, mas Deus está com ele lá. Então quem vive o propósito pode até enfrentar tempo difícil, mas nunca vai enfrentar o abandono, nunca vai viver o abandono. Por quê? Porque nem sempre quem está solitário está sozinho. Amém? Quem está comigo nessa palavra? Diz alguma coisa aí, diz um amém, diz um aleluia. Outra coisa, deixa eu entrar aqui. Tem muita gente que confunde propósito com exposição. Vou afundar o prego. Tem muita gente que confunde propósito com exposição. Pastor Bruno Volpe, beijo no coração, meu mano.
Foi seu aniversário dia 31, né? Foi dia 31? Deus te abençoe, amigo. Beijo no coração, muitos anos de vida, saudade demais. Uma pena não estarmos aí esse mês de janeiro. Todo janeiro a gente está aí em Goiás, esse ano não deu certo, mas já já a gente vai estar aí para poder te dar um abraço, tá, meu amigo? Mas guarda isso aí, gente, ó. Há pessoas que confundem propósito com exposição. O propósito, ele até te expõe, mas propósito não é exposição. Deus nunca vai expor alguém com propósito sem antes não garantir o cuidado dele. Dia 13 estarei na Rompendo em Fé, em Nova Iguaçu, com o pastor Alessandro, tá? Depois coloca o endereço aqui, pastor. Dia 13 de janeiro estarei na igreja Rompendo em Fé, em Nova Iguaçu, com o pastor Alessandro, uma igreja fantástica, pujante, vai ser um tempo precioso demais. Então guarda isso aqui, gente. Deus nunca vai expor quem tem propósito sem antes garantir o cuidado. Deus nunca vai expor alguém que tem propósito sem garantir o cuidado, ok? Terceira lição que nós aprendemos aqui, são 5 lições, tá? Terceira lição que nós aprendemos aqui: o propósito define geografias específicas para o sustento. Uau! O propósito define geografias específicas para o sustento, para ser sustentado por Deus. O seu propósito vai definir geografias. E essa geografia é para você ter sustento. Propósito define geografia específica para você ser sustentado por Deus. A palavra de Deus vem a ele no verso 3, diz assim: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Deus dá o endereço, vai para o Querite, diante do Jordão. Aí olha o que Deus fala no verso 4. E há de ser, uau, isso aqui é maravilhoso, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem, que ali te sustente. Gente, de novo, tá? Você que não fez a mentoria Verbum, vem fazer a mentoria Verbum comigo para você aprender essas coisas, tá? Não é uma mentoria que a gente aprofunda muito, mas vai te dar uma boa direção para você aprender. Exegese rápida do texto, exegese rápida. Olha o que o verso 4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro. Deus está dizendo onde ele vai beber. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. O corvo só vai te alimentar se você estiver ali. Se você estiver na geografia que eu determinei, tem o sustento do corvo. Se você estiver na geografia que eu determinei, tem a água do ribeiro. Então repare que a provisão está ligada à geografia. Eu queria muito que você anotasse isso aqui nos comentários. A provisão está ligada à geografia. A provisão está ligada à geografia. Isso aqui é muito sério. Por que que muitas vezes nós não conseguimos viver a provisão de Deus na íntegra? Porque não estamos na geografia que Ele nos quer. E eu sou prova cabal, real disso. Eu sou a prova cabal e real disso. Exatamente, meu amigo André Bruno está dizendo aqui, ó. O corvo só vai onde Deus manda. Vou melhorar essa aplicação. O corvo só vai aonde Elias estiver, onde Deus mandar Elias estar. Perfeito, isso aí, pastor André. A provisão tem uma geografia. Por que tem gente que fala assim: ah, mas parece que Deus não está provendo porque não está na geografia certa? Não está na geografia certa. Olha o que Deus fala: eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Onde é esse ali? Esse ali é em Querite. Então se Elias vai para qualquer outro lugar, ele não teria essa provisão de Deus. A provisão está ligada à geografia. Aí, vou repetir, eu sei que Deus está falando com gente aqui. Talvez a sua provisão ainda não chegou porque você está na geografia errada. Segura só um pouquinho que eu vou pegar uma água aqui, que a minha água acabou. Quem sabe a sua provisão ainda não chegou porque você está na geografia errada. E você tem que entender, orar e pedir a Deus discernimento para entender em qual geografia Ele te quer. Daqui a pouco, mais para o final do ano, agora não,
mais para o final do ano, eu vou contar uma experiência sobre isso, sobre estar na geografia certa. Ainda está muito fresco, está muito recente, mas já, mais para frente, eu vou contar aqui para vocês o que é estar na geografia certa e viver provisão de Deus na geografia certa. Aí tem gente que não vive a provisão porque não está no lugar certo. Deus disse, vai para o Ribeiro de Querite. Deus não promete um sustento genérico. Ele promete sustento no lugar designado. Gente, pega isso aí. O sustento está no lugar designado. E Querite significa o quê? Anota aí. Querite significa cortar, separar, cortar as arestas. Deus leva Elias para um lugar solitário. Elias não está sozinho, mas ele está solitário. Um lugar de isolamento. Não como castigo, mas como preparação. Deus queria aparar algumas arestas de Elias. Onde é que se apara as arestas? No Querite. E aí Elias só vive essa provisão do ribeiro e dos corvos, por quê? Porque está em Querite, porque está no lugar de ser podado, no lugar de ser cortado. Ok? Pega isso aqui para você. A provisão de Deus, ela não acompanha quem está com pressa. A provisão de Deus acompanha quem é obediente. Vou repetir. A provisão de Deus não acompanha quem está com pressa. Pressa é uma coisa sua. Eu sei, Deus está falando aqui, eu sei disso. Eu sei que Deus está falando com gente aqui, porque Deus colocou no meu coração esse tema. Tem 2 dias que Deus colocou esse tema no meu coração. O poder do propósito. Então guarda isso aqui. Tá? O propósito, a provisão de Deus. A provisão de Deus. A provisão de Deus. Ela não acompanha quem tem pressa. Ela acompanha quem é obediente. A pressa é um problema seu. A pressa é um problema seu. Se você está com pressa, é um problema seu. A provisão não vai acompanhar um propósito com pressa. A provisão vai acompanhar um propósito com obediência. Você está obedecendo ao propósito, a provisão chega. Por quê? Porque Deus manda Elias se esconder no Querite. Deus não manda Elias se expor. Deus manda Elias se esconder. Ah, eu estou com pressa para ver as coisas acontecerem. A pressa é uma questão sua, não de Deus. Ok? Então, gente, por favor, não me tenha por mal. Vanessa está brincando aqui, nem vou fazer live na segunda-feira, conversa. Gente, segunda-feira, meio-dia, meu amor, me dá a diretriz aqui. Segunda-feira, meio-dia, tem live das alinhadas, tá? É a live do Querix Mulher, que a Vanessa tem feito um trabalho fantástico, minha esposa tem feito um trabalho fantástico aqui na rede social. Se você não a segue, siga, tá aqui ó, o perfil dela, aqui o número da assessoria tá aqui embaixo, ó, tá vendo? E aqui tá o perfil dela, ó, Vanessa Sena OFC, Vanessa Sena Oficial. Sigam-na, o conteúdo que ela tem compartilhado lá, gente, ela fez uma série de lives agora, 13 lives, uma mais impactante que a outra. E ela vai retornar com as lives agora na segunda-feira, meio-dia, alinhadas com o altar. Gente, assim, eu sou suspeito de falar porque eu assisti todas, eu não perdi uma. E assim, tá fantástico, ok? Ela tá brincando aqui, não vou nem fazer live segunda-feira, vai fazer e vai ser forte, tá? Ó, segunda-feira, meio-dia, alinhadas com o altar. Pastora Grace vai trazer uma palavra maravilhosa. Pastora Grace tá aqui na live com a gente, mulher de Deus. Quando ela entrou na live da última vez, que ela deu a primeira palavra, a introdução ali, eu já falei, meu Deus do céu, já valeu tudo. Então, segunda-feira, meio-dia, não perde não a live das alinhadas com a minha esposa, Vanessa Sena, tá bom? Então, gente, deixa eu falar um negócio aqui com todo carinho. A provisão tem uma geografia. A provisão não acompanha a pressa, o propósito não acompanha a pressa, o propósito acompanha a obediência. O propósito acompanha quem é obediente. E aí, qual o problema? É que muita gente ora por provisão fora do propósito. Deixa eu afundar o prego aqui. Muita gente orando por provisão, mas fora do propósito. Só que a provisão tem uma geografia. Então não adianta você orar por provisão fora do propósito. O meu amigo André Bruno está dizendo aqui, ó.
Em Querite nós aprendemos a depender inteiramente de Deus. Perfeito. Meu amigo pastor Flávio Souza, lá de Matão, pensa num pregador. Top. Ele escreveu aqui o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu aqui, ó. Primeiro Deus apara Elias, depois provê, e quem tem provisão sem ser aparado cresce pelo motivo errado. Toma, dorme com esse barulho aí. Dorme com esse barulho. Então muita gente ora por provisão fora do propósito, ok? Mas fora do lugar designado, até as promessas que você tem, elas deixam de acontecer no tempo certo. Elas deixam de se manifestar. Até as promessas, elas deixam de se manifestar se você estiver na geografia errada, fora do propósito. Ok? Quarta lição, para a gente caminhar para o final. Quarta lição. O propósito sustenta de formas que desafiam a lógica. O propósito sustenta de forma que desafia a lógica. Propósito não trabalha com lógica. Esse é um dos poderes do propósito. Lembra que eu falei que o tema da live aqui é o poder do propósito? Então guarda aí. O propósito sustenta de forma que desafia a lógica. Propósito e lógica não caminham juntos. Não pense que Deus vai trabalhar dentro da lógica para poder cumprir o propósito. Propósito e lógica não caminham junto. Corvo alimenta profeta. Tem noção do que é isso? Vou te dizer, o corvo é uma ave imunda, segundo a lei. A lei que Deus entregou a Moisés, o corvo era um animal imundo. Se eu não me engano, está em Levítico 11. Posso estar falando a memória aqui? Tia Gláucia, beijo no coração de novo. Levítico capítulo 11. O corvo é animal imundo. Deus proibiu comer carne de corvo. Eu não vou achar aqui agora o texto. Ó, estas aves abominareis. Pera aí, gente, eu tô entregando muito ouro aqui, né? Tô entregando muito ouro, tô dando aqui o ouro todinho para vocês. Anota aí, anota. Levítico, capítulo 11, verso de número 13. Do 13 ao 15. Levítico 11, do 13 ao 15. Levítico 11, do 13 ao 15. Estamos fazendo um exegese do texto. Vou te ensinar a fazer isso na mentoria. Você que tem dificuldade de fazer exegese, vem estudar comigo que eu te ensino. Olha aqui, ó. Levítico 11, a partir do verso 13. E das aves, estas abominareis, ou seja, essas aves aqui são abominações para Deus. Deus diz o seguinte: não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso, o chofrango, o milhano, o abutre segundo a sua espécie e todo corvo segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie é abominação. Levítico 11, 15. Todo corvo é abominação. E o que Deus usa para alimentar Elias? O corvo, de manhã e de tarde, com pão e carne. Manhã e tarde, pão e carne. Quem está levando? O corvo. Por quê? Porque quando você está no propósito de Deus, o propósito sustenta de forma que desafia a lógica. Corvo alimenta profeta, animal impuro alimentando um homem santo. Não, para de graça, eu vou parar com a live. Vocês não estão comigo aí não. Um animal impuro alimentando um homem santo, porque Deus usa o impuro para alimentar o santo. Deus usa o profano para alimentar o santo quando se está debaixo do propósito de Deus. Deus usa o ímpio para abençoar o santo quando se está debaixo do propósito de Deus. Então nunca murmure e nunca julgue. Nunca julgue quando você ouvir alguém contando algo nesse nível. Sabe por quê? Porque quando você está no propósito, o propósito desafia a lógica. Anota isso aí. Deus não está limitado. Ao que Deus não está limitado? Deus não está limitado ao sistema.
Deus não está limitado à economia, Deus não está limitado à lógica humana, Deus não está limitado a uma denominação, Deus não está limitado a uma placa de igreja. Tem muita gente enganada. Ah, Deus não trabalha assim. Como é que você vai dizer o jeito que Deus trabalha ou não trabalha, rapaz? Você sabe lá como é que Deus trabalha, como é que Deus não trabalha? A Bíblia é muito clara, Ele tem a sua multiforme graça. Deus não se limita a nada. Deus não se limita a uma denominação, Deus não se limita a um ministério só, Deus não se limita a um sistema, Deus não se limita à economia, Deus não se limita à política, Deus não se limita a candidato A, a candidato B, a candidato C, Deus não se limita a isso. Deus não se limita a isso, Deus usa quem Ele quiser para sustentar os seus homens de Deus. Deus usa o que Ele quiser para sustentar os seus homens de Deus. Ele sustenta os seus propósitos e os meios que Ele usa têm um objetivo. Uau! Eu não sei nem se eu vou dizer isso aqui, mas vamos lá. Os meios que Deus usa para sustentar o propósito têm um objetivo. Qual é? Revelar a sua soberania, para provar que o soberano é Ele, para provar que quem sustenta é Ele, não é homem, que quem sustenta é Ele. Não é A, nem B, nem C, é Ele quem sustenta, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem faz. É Ele. Ok? É Ele quem faz. E o objetivo final é a glória dele. Irmão, você quer que loucura? O corvo, peraí gente, vamos lá, deixa eu afundar o prego aqui. Eu já era para estar terminando, tem 1 hora de live, era para estar terminando agora, mas ainda falta um ponto. Mas dizer uma coisa para vocês aqui, o corvo é uma ave de rapina. O corvo é uma ave de rapina. E o que é uma ave de rapina? É ave carnívora, é ave que come carne. O corvo, o urubu, a águia, o chofrango, são animais que comem carne. Agora imagine o corvo voando com contrafilé na boca. Pastor Gabriel, meu amigo, beijo no coração, me abandonou, hein, meu amigo? Me abandonou, hein? Me chama no zap aí, manda seu endereço para eu te mandar o livro que eu te prometi, tá bom? Manda seu endereço que eu vou te mandar o livro que eu te prometi, não esqueci não. Me abandona não, profeta. Gente, o corvo é um animal carnívoro. Imagina o corvo voar com o pão na boca, tudo bem, porque o corvo não come o pão. Agora voar com carne, é aqui que está a soberania de Deus. O corvo está com a carne no bico, mas não come a carne que é do profeta. Podem até tocar no teu sustento, mas não vão ficar com o teu sustento. Vou até beber água. O corvo está voando com a carne no bico, mas não come a carne. Por quê? Porque quando Deus quer manifestar a sabedoria dele, o corvo até toca na carne, mas não ingere a carne. Alguém pode até tocar na sua provisão, mas não vai ficar com a sua provisão. Tem 10 pessoas aqui para receber essa palavra? Escreve aqui, eu recebo. Escreve aqui, eu recebo. Escreve aí, eu recebo. Ok? Meu amigo pastor Flávio disse aqui, ó, ele não comeu a carne com bico porque carregava o pão na garra. Quem carrega o pão não cai na carne. Olha aí, forte. Isso, recebe essa palavra aí, irmão. Recebe essa palavra aí. O sustento vai chegar, pastora Grace. Podem até tocar no sustento, mas não vão ficar com o sustento. Apóstola Renata, podem até tocar no sustento, mas não vão ficar com o sustento. Essa carne tem endereço. E aí o que a gente aprende com isso aqui? Para a gente partir para a conclusão. Quem vive por propósito, aprende a confiar muito mais no Deus da provisão do que na provisão de Deus. Ah não, para de graça. Vou repetir. Quem vive por propósito, aprende a confiar muito mais no Deus da provisão do que na provisão de Deus. Por quê? Porque tem gente que recebe a provisão de Deus,
mas não está com o Deus da provisão. Meu amigo Bruno Volpe, prepare o ambiente, porque Deus não chega atrasado, Ele se manifesta em ambientes desajustados. Vamos lá? Quem vive por propósito, aprende a confiar muito mais no Deus da provisão do que na provisão de Deus. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque Deus, por graça, Ele pode prover para qualquer um. Por graça. Agora, intimidade com Ele, aí é outro nível, irmão. Aí é outro nível. Aí é outra coisa. E quando a gente está no querite, a gente aprende a confiar no Deus da provisão, muito mais do que na provisão de Deus. Vamos fechar? Vamos para o último tópico? O último ponto. Tem um quinto ponto aqui. Se der tempo eu falo de um sexto. Mas tem um quinto ponto aqui para a gente, tá? Esse quinto ponto, ele é extraordinário. Ele é fantástico. Mas antes desse quinto ponto, fica aí porque tem um quinto ponto. Deixa eu falar para vocês aqui. Dia 15 de janeiro, ia ser dia 8, só que eu me lembrei que dia 8 eu tenho agenda. Dia 8 eu estarei na região dos Lagos, no Ministério Ebenezer, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Dia 8 de janeiro eu estarei no Ministério Ebenezer, e lá são 2 cultos, um às 5 da tarde e outro às 7h30 da noite. Então vou ministrar 2 vezes na quinta-feira, e são 4 horas de viagem daqui até lá, então não dá tempo de eu voltar para poder ministrar a mentoria. Eu ia ministrar a mentoria no dia 8 de janeiro, quinta-feira próxima. No entanto, por conta dessa agenda, eu a transferi para o dia 15 de janeiro, a outra quinta-feira, que aí eu não tenho compromisso que vai me atrapalhar. Meu compromisso durante o dia, não durante a noite. Então, dia 15 de janeiro, às 10h15 da noite, via Zoom, aplicativo Zoom, que a gente interage melhor, eu vejo vocês, a gente conversa. Dia 15 de janeiro, às 10h15 da noite, 10h15 da noite, entre 1h30 e 2 horas de mentoria. Vai dar 1h30, 2 horas de mentoria. Mentoria Verbum, é a primeira de 2026. Do que eu vou tratar na mentoria Verbum? 4 pilares. Primeiro pilar, a crise do púlpito sem texto. Nós estamos vivendo um tempo que tem muito carisma, é muito pregador carismático, mas sem Bíblia. Pregadores que ganham o povo com seu carisma, mas não tem texto. Então nós estamos vendo a crise do púlpito sem texto. São pregadores que nem leem mais o texto. Gente, hoje eu ouvi um negócio, eu estava indo correr, aí eu coloquei um negócio para ouvir no carro, no telefone, né, enquanto eu estava no carro, e o camarada estava usando o texto de Marcos 4 para falar de prosperidade. Não, porque o semeador lançou 4 tipos de terra. Na primeira terra, a ave do céu levou embora. Na segunda terra, tinha pedra. Na terceira terra tinha espinho. A quarta terra prosperou. Então você só prospera na terra certa. Esse texto não está falando disso. Esse texto de Marcos 4 está falando de pregação do Evangelho, porque o próprio Jesus explicou. Os discípulos perguntaram assim: mestre, o que isso quer dizer? Ele falou: a ave do céu é o diabo, a semente é o Evangelho, e o pregador e o semeador é quem prega. E cada tipo de terra é um tipo de coração. Tem vezes que a palavra entra no coração e o diabo arranca. Às vezes a palavra entra no coração e o coração é duro, igual pedra. Às vezes a palavra cai no coração, mas tem espinhos, problemas da vida sufocam, a pessoa esquece o que ela ouviu. Mas o coração aberto tem resultado. Então, quando Jesus fala de lançar semente em 4 tipos de terra, ele não está falando de oferta, ele não está falando de prosperidade, ele está falando de pregação do Evangelho. E o próprio texto explica. Gente, o que me espanta mais, o próprio texto explica o significado, e o cara ignora completamente o significado do texto para fazer uma aplicação para agradar o povo. Sabe por quê? Nós estamos vivendo a crise do púlpito sem texto. É muita gente carismática, mas sem fazer a interpretação correta do texto. E na mentoria Verbo eu falo sobre isso. O segundo pilar da mentoria Verbo: o que é interpretar? E aí onde eu afundo o prego. Por quê? Porque interpretar não é só explicar o texto. Interpretar não é só ler o texto. Interpretar é entender a intenção do autor. Foi o que eu acabei de falar. Quando Jesus falou dos 4 tipos de terra que recebem a semente do semeador, qual era a intenção dele? Falar como é que funciona a implantação do reino. Ele está dizendo o seguinte: o reino, para nascer, para crescer, precisa achar um coração aberto. E nem sempre ele acha. E as pessoas distorcem o texto, achando que estão interpretando o texto.
Isso não é interpretação de texto, isso é pretexto. Você pega um texto para usar um pretexto, está errado. Ok? Um terceiro ponto que eu ministro na mentoria Verbo é o pregador como porta-voz. Por quê? Porque a origem da mensagem é a palavra. A origem da mensagem é a palavra. E o pregador torna-se o porta-voz da palavra. Então, assim, é uma mentoria exclusiva só para 30 pessoas, são apenas 30 vagas, ok? A gente deve ter umas 20 ainda. Só tem 30 vagas. O valor da mentoria, R$ 57,00. Irmão, R$ 57,00 com todo respeito. Se você for ao McDonald's, você não gasta menos de R$ 57,00. Se você for ao McDonald's, você não gasta menos de R$ 57,00. Se você for ao cinema, você não gasta menos de R$ 57,00. Não gasta. Você não vai em lugar nenhum e gasta menos de R$ 57,00. Mas você vai passar praticamente 2 horas comigo aprendendo sobre Bíblia. Aprendendo sobre interpretar texto. Sobre o que é interpretar texto. Ok? Vou te dar dicas, pessoas. Por exemplo, eu vou te dar dicas de como é que você sai do texto para o sermão. Como é que eu saio do texto para o sermão? Os tipos de sermão que existem, ok? Tudo isso, gente, R$ 57,00. Pastor, por que você está cobrando? Porque requer tempo, porque o conteúdo eu levei tempo para preparar, e aí você me abençoa e eu te abençoo, e com todo respeito, irmão, R$ 57,00 é um valor irrisório. E se você estiver achando ruim, vá ler Gálatas capítulo 6, verso 6 e verso 7. Gálatas 6, 6 e 7, Paulo diz o seguinte: aquele que é ministrado, reparta os seus bens com o que ministra. Aquele que é ensinado, divida os seus bens com o que ensina, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, dia 15 de janeiro, às 10h15 da noite, tá? A mentoria Verbo. Vou abrir o comentário aqui para ficar melhor. Se você já fez a mentoria Verbo, você sabe como é que é, porque você já participou comigo. Depois eu vou pegar alguns testemunhos aqui de quem já fez. Então, se você quiser participar da mentoria Verbo, no dia 15 de janeiro, às 10h15 da noite, pelo aplicativo Zoom, tá? Pelo Zoom. É só você baixar o aplicativo, eu vou mandar o link no seu WhatsApp, você vai clicar lá e você vai entrar para poder participar comigo na mentoria Verbo. São apenas 30 vagas, ok? Apenas 30 vagas. Renan, como é que eu faço para me inscrever? Chama nesse número aqui, ó, 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. São 30 vagas só. São 30 vagas só, ok? Estou esperando você para a mentoria Verbo. Pastor Gabriel, coloca aquele pessoal lá da igreja, coloca aquele pessoal lá da juventude, traz todo mundo para a mentoria. Me chama no WhatsApp, que a gente vai combinar alguma coisa lá. Traz pelo menos uns 10 para participar dessa mentoria, que vai ser importante. Tá bom, meu amigo? Vamos lá, vamos para cima. Então você que quer participar da mentoria Verbo, dia 15 de janeiro, 10h15 da noite. Pouquíssimas vagas, pouquíssimas vagas. Mais ou menos umas 2 horas de aula para a gente falar sobre esses assuntos aqui. Eu tenho certeza que vai te abençoar demais, ok? Voltando para o texto. A última aplicação, o poder do propósito. Isso aqui, irmão, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Olha o que diz o verso 7. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí o que Deus faz? Deus diz assim: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Está anotando? Anota aí. O propósito não elimina a seca, mas garante um novo ciclo. Uau! Vou até beber água. O poder do propósito é esse. O propósito não elimina a seca, de forma alguma. Você tem que passar por ela, mas ele garante um novo ciclo. Qual é o novo ciclo? Farinha na panela e azeite na botija. 3 anos e meio sem acabar na casa da viúva. Uau! Pastor Flávio, meu amigo, pega aí. O propósito não elimina a seca, mas ele garante um novo ciclo. Secou-se o ribeiro, mas Deus falou: vai para Sarepta, porque eu ordenei a viúva que te sustente. O ribeiro não secou por falha de Deus.
Ah, Deus falhou em sustentar o profeta e o ribeiro secou? Não, o ribeiro não secou por uma falha de Deus. O ribeiro secou para encerrar um ciclo. Uou! Me ajuda, gente. Me ajuda. O ribeiro não secou porque Deus falhou. O ribeiro secou porque Deus queria encerrar um ciclo. Se o ribeiro secou, é porque Deus quer te conduzir a um novo ciclo. Posso liberar o profético? Posso liberar? O ribeiro só secou em 2025, porque Deus tinha um novo ciclo em 2026. Isso aqui é profético, eu sei que é. Eu sei que Deus está falando com gente aí. O ribeiro só secou em 2025, porque Deus tinha um novo ciclo para 2026. Pega mais essa. Deus nunca termina um ciclo sem já ter preparado o outro. Deus nunca termina uma estação sem já ter preparado a próxima. Quando o inverno chega, o calor do verão já está pronto. Quando o outono chega, as flores da primavera já estão prontas em Deus. Deus nunca encerra um ciclo sem ter outro preparado. Já tem uma próxima estação. Quem está comigo? Anota aí, ó. Já existe uma nova estação preparada. Escreve isso aqui, a gente já está encerrando. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas escreve aqui, ó. Já existe uma nova estação preparada. Tia Gláucia, Deus está falando com gente aqui nessa live. Deus colocou 70 pessoas aqui nessa live, porque tem gente precisando ouvir isso aqui. Já existe uma nova estação preparada para você. E outra coisa, não falei nada que não estivesse aqui. Exatamente, pastor Flávio está dizendo aqui, ó, tem profeta que se o ribeiro não secar, ele não sai. Já existe uma nova estação preparada. Estou falando aqui, ó, o que aconteceu com Elias e estou aplicando para a nossa vida. Estou pegando para nós isso aqui, aplicando de forma profética. A secura do ribeiro não é ausência de Deus, é convite para um próximo passo. A secura do ribeiro não é ausência de Deus e nem da provisão de Deus, é o convite para um próximo passo, é Deus te convidando para dar um novo passo. Quando o ribeiro seca, não é o fim do propósito, irmão, não é não. É o anúncio de um novo capítulo. O propósito não acabou junto com o ribeiro, não. Tem profeta pensando que porque o ribeiro secou, tem profeta pensando, porque o ribeiro secou, o propósito acabou. Não, não. O propósito não acaba junto com o ribeiro. O convite do BOP não está esquecido, profeta. Estou dentro, só marcar o dia. Só marcar o dia que eu estou dentro. Me chama no direct, por favor. Me chama no direct, por favor, Carlos. Estou contigo. E aí, para afundar o prego, pega isso aqui. O perigo maior não é o ribeiro secar. Pastor André Bruno, meu amigo, ó, o perigo maior não é o ribeiro secar. É a gente insistir em ficar onde Deus já secou o ribeiro. O perigo maior não é o ribeiro secar. É a gente insistir em ficar onde Deus secou o ribeiro. Se Deus secou o ribeiro, Elias, é porque existe uma nova estação esperando. Simples assim. Simples assim. Você está comigo aí nessa palavra? Uma última coisa aqui que eu poderia
detalhar, mas não vou entrar, tá? Eu não vou entrar. Mas o propósito veio antes da crise. Por isso que a crise não supera o propósito. Anotou? Anotou? O que veio antes? O que veio antes? O propósito de Elias ou a seca? O propósito de Elias ou o ribeiro secar? O propósito sempre chega antes da crise. Antes dessa crise chegar, o propósito já estava pronto. Antes do ribeiro secar, Elias já tinha propósito. O propósito antecipa a provisão. Antes da provisão, propósito. Para a gente poder orar, que eu vou orar agora. O poder do propósito não é evitar crises, mas é saber quem está com você quando elas chegam. O que você vai fazer quando elas chegam. Para onde você vai quando elas chegam. Então o propósito está antes da crise. Antes da crise o propósito já está lá. Por quê? Guarda isso aí, porque o propósito te posiciona, o propósito te sustenta e o propósito te direciona. Lembra do que eu falei na introdução? Vou repetir. O propósito te posiciona. Ele tem uma geografia. O propósito te sustenta. O propósito te direciona. Te direciona e redireciona. Isso é o poder do propósito. Se Deus te mandou para Sarepta, é porque ainda tem alimento para você. É porque o caminho ainda não terminou. Ainda tem coisa para acontecer. Agora guarda isso aí, eu vou fechar para orar com essa frase que eu usei na divulgação. Um novo tempo não exige pressa, ele exige propósito. 2026 é um novo tempo. E para você viver esse novo tempo, você não precisa de pressa, você precisa de propósito. Ok? Você não precisa de pressa, você precisa de propósito. Se José tivesse pressa, talvez não teria sido governador. E o dia que ele quis ter pressa, lembra-te de mim. Levou 2 anos para o copeiro lembrar dele. Sabe por quê? Porque propósito não precisa de pressa. Novo tempo não exige pressa, exige propósito. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe sua vida, pastora. Deus abençoe sua vida, você que está aqui nessa live. Peguei minha biblinha mais antiga aqui, ó, para poder usar ela hoje. Meu amigo André Bruno, Deus te abençoe. Pastor Flávio, Deus abençoe. Segunda-feira eu estou de volta. Segunda-feira, 10h45, tem outra live, tá bom? 2026 vocês vão ter que me aturar, porque eu vou fazer muita live aqui, se Deus quiser. E só para lembrar mais uma vez, você que quer participar da mentoria Verbum, mentoria Verbum, Verbum, de verbo, V-R-E-B-U-M, é a palavra latina, ok? Verbum, de verbo, de palavra, mentoria Verbum, dia 15 de janeiro, às 10h15 da noite, pelo aplicativo Zoom. Você que é pastor de igreja, tem um grupo de obreiros lá, Renan, eu tenho 10 obreiros aqui. Eu queria muito que eles se esmerassem mais na palavra. Eu queria muito que eles aprendessem um pouco mais sobre interpretação bíblica, sobre tudo isso. Me chama no direct aqui, me chama no privado aqui, ó. 21 99 320 1700. 21 99 320 1700. Chama nesse número. Renan, eu tenho 10 obreiros aqui, eu tenho 5 obreiros aqui. Eu vou fazer um negócio muito bom para você poder participar com a gente da mentoria Verbo, tá? Minha esposa está dizendo aqui que a Isabela Aguiar comprou um selo. Minha querida, Deus te abençoe, Deus te prospere a 100 por 1, tá bom? No nome de Jesus, tá? A Tatá, é isso mesmo? Tá perguntando aqui, quem não conhece e não é pastor pode fazer? Com certeza, é aí que tem que fazer mesmo. Por quê? Porque quem ainda não está imbuído na lida ministerial, já entra sabendo muito melhor do que quem entrou sem saber nada. Então, mesmo que você não seja obreiro, não seja pastor, você é um amante da Bíblia,
Quer aprender sobre Bíblia? Vem com a gente, Mentoria Verbo, R$ 57, irmão. Não paga o que você vai receber, tá? É só chamar aqui, ó, 21 99 320 1700. Um abraço à irmã Tatiana da Igreja Lar, na Serra, tá bom? Deus abençoe todos vocês. E espero vocês aí na próxima live. Estou falando de segunda-feira, mas quem sabe eu faço outra amanhã, né? Eu não sei, vai depender aí da correria do dia a dia. Mas muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estarem aqui até agora. Deus abençoe vocês. Deixa eu orar com vocês, vocês que estão aqui nessa live. Deixa eu orar com vocês aqui para abençoar a sua vida e declarar uma palavra sobre o seu ano de 2026, tá bom? Senhor, nós estamos aqui debaixo da exposição da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Palavra esta que pelo poder dela o Senhor venceu Satanás na tentação. Palavra essa que transforma, que muda. Palavra essa que direciona as nossas vidas. E é debaixo dessa palavra, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, que eu oro agora e abençoo cada uma dessas pessoas que está nessa live, cada uma das pessoas que passou por aqui. Eu quero declarar a tua bênção, o teu favor, e que essa palavra seja profética na vida dos teus filhos. Dá um excelente restante de noite, um sábado abençoadíssimo e um ano de 2026 de expansão, de crescimento, de multiplicação, de portas abertas, de saúde, de graça e de favor. Eu abençoo os teus filhos e declaro essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe, diz um amém aí, tá bom? Deus abençoe. Segunda-feira, meio-dia, a live Alinhadas, tá? Com a minha esposa, a pastora Vanessa Sena. Ela e a pastora Grace. Gente, vai ser o pipoco do trovão. Eu não perco por nada, eu estarei aqui ligadinho, papel e caneta na mão, para poder aprender com essas mulheres de Deus. Então, segunda-feira tem a live Alinhadas ao meio-dia, no perfil da minha esposa aqui, ó, Vanessa Sena OFC, Vanessa Sena Oficial, tá bom? Só você segui-la para você poder ter acesso aí a todo esse conteúdo. Tem o grupo dela também gratuito para você poder receber as lives. Entra lá no grupo das Alinhadas, tá bom? E fica atento, por quê? Porque dia 11 de abril de 2026 vem aí o Querix Mulher. Vem aí o evento de mulheres da Escola de Sabedoria Querix, do Ministério, da Academia Querix. Eu vou ficar só nos bastidores, vou ficar lá só dando glória a Deus, aleluia. Pastora Vanessa, pastora Grace, pastora Passone, vai ter uma turma boa demais aí para poder participar, para poder compartilhar algo de Deus. Coloca na sua agenda aí, 11 de abril de 2026, agora no Recreio dos Bandeirantes. Nós vamos dar mais informações, gratuito, 100% gratuito, tá bom? Tem coisa boa, tem coisa boa. Fica atento aqui, fica atento na minha rede social, fica atento na rede social da minha esposa, para você ficar por dentro de tudo. Gente, ó, beijo no coração, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Deus abençoe vocês e até a próxima, permitindo Deus. Forte abraço!